Fala pessoal, essa videoaula número 8 a gente vai tratar sobre estado de superfícies. O estado de superfícies ele é regido pela norma NBR 8404 de março de 1984. Certo? Ela basicamente fala sobre a indicação do estado de superfície em desenhos técnicos, ou seja, ela vai tratar da forma convencional da gente representar a rugosidade nos desenhos. Nos nossos desenhos técnicos, geralmente a gente tem uma superfície que a gente considera ideal, né? Aquela superfície geométrica que a gente vê no desenho, certo? Só que no mundo real, a gente não tem isso, né? A gente tem uma superfície que ela é cheia de rugosidades, ela é cheia de imperfeições. Muitas dessas imperfeições, elas são uma herança do método empregado na usinagem, ou do outro método que essa peça tenha passado para ser fabricada, certo? Os pesquisadores, eles começaram a achar métodos para representar essa rugosidade, para quantificar essa rugosidade. Um dos métodos mais conhecidos é o método RA, que calcula a rugosidade média, certo? RA. Então, basicamente, aqui no esquema representativo, a gente tem o traçado da rugosidade, certo? Está aqui. E aqui, nessa linha de baixo, aqui, a gente tem uma linha média, certo? Linha média. A partir dessa linha média, a gente vai calcular aqui qual é a altura nesse ponto, por exemplo, em relação à linha média, certo? E aqui para baixo, esse ponto negativo aqui, ó, positivo, e aqui negativo. Qual é essa altura? Basicamente, a gente vai fazer uma integral do y, né? Aqui é y, ó, dessa nossa altura aqui, y. O módulo do y dx ao longo do L, certo? Ao longo dessa distância L, do comprimento L. Sobre L. O que é isso aqui, né? Nada mais do que uma média, certo? A gente está fazendo uma média com integral. Só que perceba que esse detalhe aqui, ó, do módulo é uma sacada interessante que ele faz com que o que é para baixo, o que é negativo, vem para cima. Então é como se eu pegasse esse pico aqui, ó, e colocasse ele aqui em cima. E eu fosse fazendo a média de cada um desses pontos infinitesimais que existem aqui nessa curva. E a média de todas essas alturas vai ser o RA. Então é simples de entender. Só que para isso, para a gente conseguir esse traçado, a gente precisa de um equipamento chamado rugosímetro. O rugosímetro ele basicamente tem uma ponta de prova aqui, que é o apalpador. Esse apalpador ele vai ser movimentado para cá, né? Puxando aqui, ele vai ser movimentado ao longo dessa superfície por B, que é uma unidade de acionamento. E ele vai ser aqui amplificado, esse sinal, o sinal vai ser amplificado. E a gente tem o registrador, que vai registrar o sinal, certo? Esse é o esquema geral. Hoje em dia a gente tem equipamentos mais modernos, que são os rugosímetros digitais, certo? Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Você vai ter uma superfície que vai ser encaixada aqui, e essa superfície, essa ponta de prova vai andar, normalmente vai pegar a assinatura da rugosidade. E vai dar para a gente o RA, aqui como vocês estão vendo, ó, o RA, que é um valor em micrômetros. Então, qual é o papel da rugosidade no comportamento de componentes mecânicos, né? A rugosidade ela vai influenciar na qualidade do deslizamento, ela vai influenciar na resistência ao desgaste, na resistência à fadiga também. Vocês vão estudar isso ao longo do curso. Ela vai influenciar nos ajustes, ou seja, nos encaixes entre as peças. A gente vai estudar isso também na próxima videoaula. Essa questão de ajustes e tolerâncias, né? Na resistência ao escoamento de fluidos e lubrificantes, na qualidade da aderência a camadas protetoras, na resistência à corrosão e à fadiga e nos processos de vedação. Mas claro, né, ela também vai influenciar na aparência. Por exemplo, se você tem uma superfície com rugosidade muito baixa, vocês vão ver que é uma superfície polida. Ela é quase um espelho, né? A gente consegue enxergar ali o nosso reflexo nela, por ela ser o mais lisa possível. A NBR 8404 de 84, ela especifica para a gente 12 classes de rugosidade. Essas 12 classes elas são baseadas em 12 desvios médios aritméticos, RA, né, que são expressos em microns. Então, basicamente, nessa tabelinha aqui do lado, a gente vai ter a classe de rugosidade indo do N até o 12. E para cada classe dessa aqui, a gente vai ter correspondido um valor específico de RA em micrômetros.
Então, essa tabela aqui, vocês vão consultar ela na hora que a gente estiver fazendo a nossa representação convencional no desenho. Mas como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe? De acordo com determinado processo de fabricação, qual será a rugosidade que ele vai gerar? Então, basicamente, a gente tem algumas tabelas, certo? Por exemplo, aqui no processo de serrar, a gente sabe que o valor médio da rugosidade, no geral, ela está entre N9 e N10. E assim vai para os outros tipos de usinagem, né? De processo de usinagem ou processo de fabricação. Então a gente tem aqui vários deles, né? Vocês podem olhar com calma essa pequena tabela. Eu também trouxe essa tabela, que é uma tabela mais completa, para que vocês pesquisem cada um desses métodos que vai aparecer, cada uma dessas operações aqui, processo de fabricação. Ó, existem vários, ó, desde corte por chama, corte por serra, retificar, esmerilhar, polir, fundição em molde de areia, forjamento, laminação e estampagem. Tudo isso vocês vão ver na disciplina processo de fabricação mecânica, certo? Sendo que, se vocês tiverem curiosidade, dê uma olhadinha em cada uma delas agora mesmo. Vocês podem parar o vídeo e pesquisar algumas outras informações sobre isso. Qual é a simbologia? A gente tem três situações diferentes, que são uma, a utilização do símbolo básico, certo? Que é esse símbolo aqui, ó, que basicamente é tipo uma seta daquele, quando você dá um check numa lista de coisas a fazer, certo? E cada um traço desse vai estar com angulação de 60 graus entre eles. Percebam que essa altura aqui menor do começo, ela é cerca de metade da altura maior aqui, certo? Então isso aqui seria 2A, essa altura aqui seria A. Então tentem manter a proporção na hora de desenhar a mão livre. Esse primeiro símbolo ele é o símbolo básico. Ele só pode ser usado quando seu significado for complementado por uma indicação. Essas indicações a gente vai dar, vai falar sobre isso nos próximos slides. Esse segundo símbolo, quando a gente passa um traço aqui, caracteriza uma superfície usinada, sem mais detalhes. Esse daqui, ó, caracteriza uma superfície na qual a remoção de material não é permitida. Então, a remoção de material não é permitida e indica que a superfície deve permanecer no estado resultante de um processo de fabricação anterior, mesmo se ela tiver sido obtida por usinagem. Então, basicamente, aqui a gente tem que remover material, né? Tem que trabalhar na superfície. E nesse símbolo daqui, a gente não deve fazer nada com essa superfície, deve deixar ela do jeito que ela está, mesmo que a gente tenha passado por um processo de usinagem ou não aqui. Deixa eu só abrir um parênteses, né? Antigamente, no Brasil, até 1984, a NBR 6402 indicava o acabamento superficial por meio de uma simbologia que transmitia apenas informações qualitativas, como essas que vocês estão vendo aqui abaixo. Então vocês têm esses símbolos aqui, ó, para indicar diferentes estados de superfície. Só que ela se encontra hoje em dia ultrapassada, beleza? Então vocês não vão usar. Então eu trouxe aqui só para vocês conseguirem associar a simbologia nova que a gente vai ver a partir de agora com essa simbologia que tinha antigamente. Então se vocês virem ela, vocês já vão saber que se trata de uma simbologia antiga, menos detalhada. Antes você tinha aqui esse símbolo de acabamento superficial para quando a gente não tem que fazer nada na superfície, né? E aqui esses símbolos para diferentes níveis ou faixas de classes, certo? Então, fechando a parênteses, vocês já ficam sabendo disso. Vamos agora a fundo ver quais as especificações que a gente vai ter que dar esse símbolo para dar os parâmetros de rugosidade da superfície. Basicamente, a gente tem aqui, ó, a letra A, esse valor aqui em cima. Vai ser justamente o valor da rugosidade RA em milímetros ou a classe de rugosidade N1 a N12. Então, tanto a gente poderia colocar aqui o valor, sei lá, vou chutar aqui, 3,2, certo? O valor da rugosidade em micrômetros. Tanto quanto a classe a gente poderia colocar também. Em B, a gente vai colocar o método de fabricação, tratamento ou revestimento. Em C, a gente vai colocar o comprimento de amostra em milímetro ou cut-off. A gente vai ver também no próximo slide, detalhadamente o que cada uma dessas coisas quer dizer, né?
A gente vai ver também a direção de estrias, que a gente vai representar aqui. Sobre metal para usinagem em milímetro, que vai ficar aqui. E outros parâmetros de rugosidade entre parênteses nessa região aqui. Vamos ver agora, detalhadamente, cada um deles. Então, primeiro o A. O A, a gente já viu, né, vai ser o valor da classe da rugosidade. Nesse caso aqui, que a gente tem só um valor, vai ser o valor máximo admitido naquela superfície. E a gente pode também ter um intervalo de valores. Ou seja, A1 é o valor máximo de rugosidade que a gente tem. E a gente também tem um valor mínimo de rugosidade que fica embaixo. Vamos para o C, o cutoff que eu falei. Cutoff é nada mais do que aquela dimensão ali, aquele espaço onde a gente vai considerar como um espaço de amostragem. Então, esse aqui seria uma amostra 1, aqui seria uma amostra 2, aqui seria uma amostra 3 e assim por diante. Certo? Cada espaço esse tamanho aqui, daqui para cá, esse tamanho LE, é o nosso cutoff, certo? Isso é estabelecido por norma. O D, né, quanto às estrias, a direção das estrias. A gente vai ter 6 símbolos diferentes. Primeiro aqui que a gente está vendo é o símbolo do paralelo, onde a gente tem a direção aqui das estrias, ó, nessa imagem, ela está paralela à nossa superfície, certo? Cruzadas, as estrias, elas vão estar aqui cruzadas em relação à nossa superfície, certo? Quando a gente olha a superfície de cima, a gente vê esse padrão cruzado. Então, nosso símbolo de representação é o X. Elas podem ser centrais a um ponto médio, né? O símbolo é o C, nessa forma aqui que a gente está vendo. Elas podem ser perpendicular ao plano de projeção. Então, a gente teria aqui as estrias causadas na peça entrando, né, no papel. Elas podem ter muitas direções. Sim, só um detalhe, né, que perpendicular é o símbolozinho perpendicular. Podem ter muitas direções, o M, e podem ter o formato radial ao ponto médio, né? Que esse formato aqui é bem característico quando a gente tem um processo de usinagem, geralmente por fresagem. A gente vai utilizar o R. E indo para o E, que é a indicação de sobremetal para usinagem, que ele vai ficar aqui no canto esquerdo, o que é que ele significa? Basicamente, essa leitura que a gente tem aqui diz que o numeral 5, à esquerda do símbolo de rugosidade, indica que a superfície fundida deve ter 5 milímetros, em milímetros, né, que é o nosso sistema de contagem em milímetros. Então, deve ter 5 milímetros de espessura a mais do que a dimensão nominal. Ou seja, essa superfície deve ter 5 milímetros de material a mais do que a nossa dimensão dada na cota. Tranquilo? Por que isso? Digamos que a gente tenha, por exemplo, um material que ele vai passar por um processo deixa eu pensar aqui. Processo de fundição mesmo, certo? Opa. Processo de fundição. Então a gente tem aqui, nossa peça passou por um processo de fundição, sendo que esse processo de fundição ele não dá um acabamento superficial muito bom, certo? Vou fazer uma peça aqui, sei lá, um perfil quadrado junto com um perfil aqui circular, certo? Isso aqui não é um desenho técnico, certo? Só para vocês terem uma ideia. Inclusive está muito feio isso, eu vou apagar. Só um minuto. Deixa eu pensar aqui. Digamos que a gente faz um detalhe numa peça aqui, certo? E aqui nesse detalhe a gente tem um cilindro, por exemplo. Então talvez fosse interessante a gente fazer um processo de usinagem aqui, sei lá, colocar esse material no torno e usinar isso daqui. Então para isso eu vou considerar dentro do processo de fundição que o material aqui ele tem uma camada a mais. Nesse caso aqui a gente teria uma camada de 5 milímetros. Essa camada ela vai ser removida na hora que a gente fizer um torneamento nessa parte cilíndrica aqui, nesse sólido de revolução. Beleza? Então basicamente é isso que quer dizer o sobrematerial para usinagem. Então só para a gente revisar. Aqui a gente vai ter um símbolo, né, com um traço, ou seja, a gente tem que fazer alguma coisa nessa superfície
e está indicando aqui o processo de fresar. Isso quer dizer o quê? Que o processo de fabricação que a gente vai ter que colocar naquela superfície, que vai gerar a rugosidade dela, vai ser a fresagem. Aqui, 2,5, né, no lugar do C, é o comprimento de amostragem, o cutoff. A direção das estrias, nesse caso aqui a gente está tratando de uma estria perpendicular ao plano de projeção. Aqui a gente tem um sobremetal de usinagem de 2 milímetros. E aqui indicações especiais, como por exemplo a indicação RT, se a gente quiser falar em RT, no lugar de falar em RA. RT é uma outra forma da gente quantificar a rugosidade, certo? A gente não vai entrar em detalhes, mas vocês podem pesquisar também um pouquinho sobre ela. Existem várias outras formas, como o RZ também, que podem ser utilizados. Então, se a gente quiser exemplificar uma representação específica dessa, a gente coloca ela entre parênteses. Formas de representar. Agora vamos olhar como é que ficam esses símbolos no nosso desenho. Então, segundo a regra geral de cotagem, o símbolo deve ser indicado uma vez para cada superfície. Uma vez para cada superfície. E, se possível, sobre a vista que leva a cota ou representa a superfície. Ou seja, a gente pode usar a própria linha auxiliar aqui de cota para colocar o símbolo da rugosidade. Ou a gente pode usar a própria superfície, certo? A própria superfície para colocar o nosso símbolo. Observando que a gente vai obedecer às mesmas regras da cota, que é o seguinte, né? Tem o papel aqui, qual é a nossa referência? É essa base aqui, porque a gente está olhando o papel no formato retrato, e esse canto aqui, que o cara vai dobrar, vai girar essa página para cá. Então, por isso, a nossa especificação aqui da classe da rugosidade, ela vai ficar aqui deitada para a esquerda, certo? Só outras formas de representar, a gente, além de usar a linha auxiliar de cota, podemos usar setas também, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui a gente usa a linha auxiliar e ainda usa seta. Então tudo isso é possível, tranquilo? Percebam aqui também, ó, para superfícies que estão próximas, a gente pode utilizar essa seta com duas cabeças aqui. Nas peças de revolução, o símbolo de rugosidade é indicado uma única vez sobre a geratriz da superfície considerada. O que seria isso? Basicamente, essa aqui é a nossa geratriz, né? Ó. Se a gente pegar essa superfície aqui, ó, e revolucionar ela aqui, ó, revolucionar ela em torno dessa linha de centro, a gente vai ter o nosso sólido de revolução, que é essa espécie de eixo aqui. E no caso, a gente vai representar só uma vez na superfície superior aqui, ó, tranquilo? Ou na própria linha de cota, mas sempre só uma vez. O que é que isso quer dizer? Eu não precisaria fazer esse símbolo aqui embaixo, certo? Não precisaria fazer aqui embaixo. Mas e se várias superfícies tiverem a mesma especificação e rugosidade? Ou seja, eu não precisaria para cada superfície aqui, ó, colocar essa rugosidade A, certo? Não tinha para quê. Para isso, a indicação deve constar junto à vista da peça. Então, basta colocar aqui em cima a rugosidade de todas as superfícies que vão ser nesse sólido de revolução aqui, que poderia ser qualquer outra peça. Mas existem também outras formas de a gente representar. Por exemplo, a gente pode usar a representação próxima à legenda. Como vocês estão vendo aqui, ó, a gente pode usar essa representação aqui. No caso, a gente vai ver mais detalhes, né? Mas a gente pode colocar a representação da rugosidade da peça por inteiro próximo à legenda, certo? Esse detalhe, essa coisa nova aqui, né, que está entre parênteses, a gente vai ver já já. Fica aqui de spoiler, certo? Mas é uma possibilidade de colocar perto da legenda. Ou no lugar previsto dentro da legenda, né? Lugar para dados gerais. Então pode ser que eu preveja aqui na minha legenda um lugar para rugosidade, certo? Aí eu vou colocar essa rugosidade geral aqui. Se a peça faz parte de um conjunto mecânico, ela recebe um número de referência, que a identifica e informa sobre a posição da peça no conjunto. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse grampo fixo em C, né? Cada parte desse grampo ele vai receber um número de posição, um número de identificação, certo?
Então, basicamente, quando isso acontece, nesse caso, né, a indicação do estado de superfície vem ao lado do número de referência da peça. Então, se aqui a gente tinha esse desenho em conjunto, isso aqui é um desenho em conjunto, certo? Para cada desenho em conjunto, a gente vai ter que ter os desenhos específicos de cada uma dessas peças. Então, quando a gente for passando os desenhos dessas peças, ó, aqui, ó, peça 1, aqui a peça 2, a gente pode especificar a rugosidade ao lado desse número de posição, ou seja, ao lado do número que corresponde a esse item, certo? E aqui percebam que a gente está só com uma indicação, né? N9 significa o quê? Que todas as superfícies dessa peça aqui tem que responder a uma rugosidade dentro do padrão máximo N9, tranquilo? E aqui, no caso dessa peça, ela não precisaria ter nenhum tipo de acabamento superficial, nem especificação de rugosidade. Seguindo, quando a gente tem que colocar rugosidades específicas só em determinadas faces, em determinadas superfícies, como aqui, por exemplo, ó, nessa superfície a gente colocou N8 e aqui nesse furo interno a gente colocou N6, e as outras superfícies, como vocês estão vendo aqui, a gente não tem que se preocupar tanto com a rugosidade dela, ela é uma rugosidade de classe N9, ó. A gente não precisa sair colocando todas essas representações N9. Basta a gente colocar aqui que N9 é a nossa representação geral e entre parênteses a gente coloca aquelas rugosidades específicas que estão sendo demonstradas aqui, certo? No próprio desenho. Então, entre parênteses, N8 e N6. Então, aqui a gente já esclarece aquele desenho passado que tinha a rugosidade representada próxima à legenda, tá bom? Ou existe outra forma, que é, no lugar de a gente colocar o N8 e o N6 aqui entre parênteses, basta a gente colocar o N9 e entre parênteses a gente coloca esse símbolo normal aqui, o símbolo padrão de rugosidade, certo? Para especificar. Isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui quer dizer que no desenho, né? No desenho, nós temos rugosidades específicas. Beleza? Agora vamos verificar o entendimento. Eu quero que vocês pausem o vídeo agora, né? E leiam essas perguntas aqui abaixo e respondam elas, certo? Olhando para essa imagem aqui da lateral. O que é que essa simbologia nos traz de informação, certo? Qual a classe da rugosidade e quantos micrômetros isso equivale? E a quantos micrômetros, né? Qual o processo de fabricação? Qual o comprimento da amostra, ou cut-off? Qual a direção das estrias? E existe uma indicação de sobremetal? Se existe, de quanto? Pensem aí, pausem o vídeo, respondam por si. E vamos checar agora as respostas. Qual é a classe de rugosidade, né? E quantos micrômetros isso equivale? A classe está aqui em cima, representada, é a classe N8. Se a gente for olhar lá na tabela, a gente vai ver que ela corresponde a 3,2 micrômetros. Então a primeira já foi. Qual é o processo de fabricação a gente tem aqui ao lado? Que essa é a superfície que deve passar no processo de fresagem. Qual o comprimento da amostra, o cut-off está aqui embaixo, que é aquele C, né? 2,5 em milímetros, certo? E qual a direção das estrias? Aqui a gente tem um símbolo paralela. E existe indicação de sobremetal? Sim, está aqui do lado esquerdo, 5 milímetros de sobremetal. E agora vamos mais um exercício, só que agora com a representação diferente. A gente vai ter essa representação aqui. Qual a classe de rugosidade da maioria das superfícies? Tá aqui, né? Ó. A maioria das superfícies vai ter uma classe N7, só que algumas vão ter rugosidades específicas, né? Que está sendo representadas aqui N6, né? Então, a N7 é a resposta da primeira. Qual a posição da peça? Está aqui, 2. Qual a classe de rugosidade da superfície do furo? Classe de rugosidade da superfície do furo. O furo está aqui, N6. Qual o valor em micros da rugosidade da superfície do furo? N6, né? N6 vai corresponder a 0,8 micrômetros. Tá bom? O exercício sugerido. Esse exercício aqui, eu sugiro que vocês façam mentalmente aí, só para finalizar, para a gente revisar tudo, né? Então, a gente tem essa representação.
qual classe cada superfície dessa teria, de acordo com essa representação aqui, tá bom? Pensem aí. Beleza? Seguindo. Agora a gente entra na parte de tratamento de superfícies. É muito difícil encontrar um material que se adapte perfeitamente a todas as condições exigidas de funcionamento. Uma das maneiras de contornar esse problema consiste em escolher um material que tenha certas propriedades compatíveis. Mas, além disso, com as exigências, propriedades compatíveis com as exigências da peça, né? Mas depois disso, a gente tem que tratá-lo convenientemente para que adquira outras propriedades exigidas. Por mais que a gente escolha um determinado material, ele por si só pode ser que não atenda às necessidades de funcionamento daquela peça. Então a gente precisa usar tratamentos em cima dele. Mais uma coisa que vocês vão ver detalhadamente na parte de processo de fabricação mecânica, ou seja, PFM. Mas a indicação é simples, basicamente a gente vai ter uma seta indicada na superfície e aqui em cima a gente tem qual vai ser o processo pelo qual aquela superfície vai ter que passar. Só mais um exemplo aqui de uma talhadeira, né? A gente tem aqui o N6, né? Essa parte aqui vai ser esmerilhada. Essa parte vai ser feita por forjamento, certo? Aquele pessoal que fazia espadas antigamente, os ferreiros antigamente, aquele mesmo processo lá de forjamento, certo? Martelando esse metal. E essa parte aqui, ó, da ponta, né, vai ser afiada com esmerilhado também. Aqui a gente entra numa parte interessante, ó, porque essa parte aqui vai ser forjada, como está indicado aqui em cima, mas essa parte da talhadeira, ela vai passar por um processo de temperado revenido. Vocês podem dar uma pesquisada nesse processo, mas basicamente ela vai ter que ser esquentada e esfriada rapidamente, certo? E ele está dizendo aqui que esse temperado e revenido, ele vai vir até essa altura aqui da minha peça. Então tudo que está aqui vai ser temperado e revenido, o resto não. E o que é que está representando isso? Essa linha de centro, aqui, a espécie de linha de centro, é a linha traço-ponto, sendo que essa linha traço-ponto, diferente da linha de centro, ela é larga. Então a sacada está aqui, a gente vai usar a linha traço-ponto para indicações especiais. Nesse caso a gente tem uma indicação especial aqui, que diz que o temperado ele só vai até uma altura de 20. Tranquilo? Lembrem disso, ó. Essa linha traço-ponto é larga, não é estreita. Salvo indicação em contrário, o valor numérico da rugosidade se aplica ao estado de superfície após tratamento ou revestimento. Se for necessário indicar o estado das superfícies antes e após o tratamento, isto deve ser indicado por uma nota ou como mostra o exemplo da figura 9, que ele está usando o quê? A linha traço-ponto, traço e ponto, larga. Certo? Linha traço-ponto larga. O que é que ele fez aqui, ó? Essa superfície, ela vai, sei lá, passar por um processo de usinagem aqui, ou um torneamento, e ela vai ter uma rugosidade A1. Sendo que depois disso, a próxima etapa dela é cromar essa peça. O que significa cromar? É adicionar cromo a essa superfície. Então, para indicar ela, a gente vai usar traço e ponto aqui, certo? Então, essa linha, ela sempre é usada, essa linha larga, traço e ponto, sempre é usada para indicações especiais. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma indicação especial. E depois de cromada, essa peça vai ficar com nova rugosidade, A2, que a gente está indicando aqui ela em cima da linha traço ponto. E com isso, a gente finaliza essa videoaula sobre estado de superfícies. Até a próxima videoaula.